Paz de Deus, irmãos. Abram aí comigo as suas Bíblias. Texto da Escritura no Salmo de número 128. Nós iremos dar continuidade à nossa série de exposições nos Salmos de Romagem. Salmo de número 128. Eu farei a leitura deste texto, como de costume. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente e os que puderem aí continuem com suas Bíblias abertas para que nós passemos a explicação, a exposição daquilo que diz o texto da Escritura. Nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Feche os seus olhos aí mais uma vez, curve a sua cabeça. Vamos mais uma vez falar com o Senhor, desta vez pedindo a Ele a bênção da iluminação do Espírito Santo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, de mim e dos meus irmãos aqui hoje. Nós dependemos do Senhor em tudo em nossa vida e em especial, ó Deus, nesse momento em que nós vamos dedicar a nossa atenção àquilo que diz a palavra do Senhor por meio do texto sagrado. Nós então precisamos do auxílio, da bênção, da graça do Senhor ao nos conceder a iluminação do Espírito Santo. Nós, por mais que nos esforcemos, não conseguimos nem mesmo entender aquilo que diz o texto sagrado. Nós precisamos do Senhor para isso, para por meio dessa ação do Espírito, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e produzir em nós, a partir do poder transformador que a palavra do Senhor tem, aqueles frutos, ó Deus, que são gerados com o fim de conformarem a nossa vida, a nossa imagem, o nosso caráter, a vida, imagem e caráter de nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós desejamos, e é por isso que eu suplico a misericórdia do Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, precisamos do Senhor para isso, não vamos conseguir fazer isso por meio do nosso próprio esforço. Portanto, ó Deus, em Tua graça, faça isso por nós, fale conosco, nos instrua. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto eu fazia minhas primeiras leituras desse texto aqui para me preparar para falar para os irmãos, eu confesso que fiquei que pensei que fosse ter dificuldade para abordar aqui a temática do texto. O texto fala de uma vida abençoada, e falar de bênção hoje em dia é um negócio difícil. Eu não sei para o pastor Paulo, não sei para outros colegas meus de ministérios, mas na minha percepção, falar de bênção não é lá das coisas mais simples. Para mim é um desafio. Isso porque nós temos a tendência a ver nos nossos dias pessoas perseguindo as bênçãos e os dons de Deus como se elas fossem um fim em si mesmas. As pessoas estão ávidas para procurarem bênçãos que sejam condizentes com os seus desejos, os seus anseios, e não com o fim de glorificar ao Senhor. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, nos efeitos da teologia da prosperidade, não é? Por meio dessa má interpretação da Escritura, dessas heresias, a compreensão de muita gente, muitos de nós, ela foi
ela foi em muito avariada, não é? As pessoas não compreendem mais a natureza da graça divina como sendo a doadora de todas as bênçãos. E agora as pessoas procuram a bênção não partindo deste princípio de que Deus ele é o doador, mas de que as bênçãos visam o nosso bem sim, mas em primeiro lugar a glória de Deus. Deus deixou de ser aquele que deve ser temido e aquele a quem nós devemos obedecer e passou a ser alguém que deve ser coagido para poder nos dar aquilo que nós queremos, uma vez que a gente cumpriu a nossa parte no trato, não é? Nós estamos vendo pessoas aí barganhando com Deus o tempo inteiro. Entretanto, uma vida abençoada ou uma vida plena não é outra coisa senão um reflexo desse temor a Deus e da obediência aos seus mandamentos. É isso que deve ser exibido na vida daqueles que confiam no Senhor. E a Bíblia fala muito para nós, inúmeras vezes, sobre inúmeras bênçãos que o Senhor concede ao seu povo, mas mesmo aqueles que não são o seu povo. E fala não somente sobre inúmeras bênçãos, mas a Bíblia fala também sobre o prazer que Deus tem em nos abençoar. O desejo constante dele de fazer bem para o seu povo. Contudo, a gente precisa compreender este tema à luz do Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo. De outro modo, nós vamos acabar a incorrer em erro e conduzir mal a nossa relação com o Senhor. Este salmo, assim como o Salmo 127, ele pode ser caracterizado como um salmo de sabedoria. E aqui, assim como o Salmo 127, também nós vemos o salmista enfatizando temas que dizem respeito, que fazem referência ao trabalho e à família. Mais enfaticamente, o salmista trata a respeito da família aqui. E esse salmo ele começa com uma bênção. Ele começa aqui o salmista refletindo esta bênção como uma aplicação da bênção sacerdotal que nós podemos ver ali no capítulo de número 6 do texto sagrado no livro de Números. Esse texto começa com uma bênção e ele termina com uma súplica por esta bênção do Senhor. Este aqui, irmãos, é um salmo a respeito do desfrute de uma vida plena. O escritor ele começa esse salmo aqui com a palavra bem-aventurado, e a ideia aqui é uma ideia de sensação de satisfação e de plenitude. E para conhecermos a verdadeira felicidade, nós devemos olhar para as Escrituras, ver o que o Senhor tem a nos ensinar e nos dizer, para que então nós possamos vivê-la, experimentá-la verdadeiramente. Não como uma projeção qualquer da nossa própria mente ou segundo os nossos próprios ideais. Na mensagem de hoje, nesse texto, eu quero meditar com os irmãos sobre o fato de que é somente a graça de Deus que pode proporcionar para nós uma vida plena. É somente a graça de Deus que pode proporcionar uma vida plena para os peregrinos da fé. Veja aí o verso de número 1, primeiro verso que nós lemos. Nós vamos ver o salmista aqui estabelecendo a condição para uma vida plena. Vamos ler mais uma vez o que diz o texto. Diz assim a palavra de Deus, observe. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual a condição para se desfrutar de uma vida plena? Como é que alguém pode chegar a conhecer esta vida plena proposta pelo salmista neste salmo? O salmista aqui está nos dizendo que reverência e obediência são as condições que levam a uma vida plena. É preciso temer ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se nós queremos experimentar bem-estar e bênçãos da parte de Deus, nós precisamos temê-lo.
Quando o salmista diz aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, temer ao Senhor aqui significa reverenciá-lo. Significa ter Deus em alta estima, na mais alta estima. Significa submeter-se ao Senhor. Significa viver de acordo com os seus preceitos, andar segundo a sua lei, viver uma vida de integridade diante de Deus. Não como uma vida fragmentada, em que parte daquilo que nós experimentamos em nossa existência nós dedicamos ao Senhor, mas toda a nossa vida, integralmente, tudo o que somos, tudo o que temos, deve ser devotado ao Senhor. Deve ser uma expressão de reverência ao Senhor, de adoração ao Senhor. O salmista está dizendo que feliz, aquele que desfruta de uma vida plena, é aquele que teme ao Senhor. Mas ele diz que é aquele também que anda nos caminhos do Senhor. A obediência aqui, ela é descrita, ela é expressa com essa ideia de andar por um caminho, a saber, o caminho do Senhor. E este caminho, esta obediência, ela aponta para o padrão da lei moral de Deus, conforme descrita na Torá. É isso que o salmista está nos falando aqui, quando ele faz o uso dessa metáfora sobre andar nos caminhos do Senhor. Volte um pouco aí na sua Bíblia, no Salmo de número 119. O salmista, no Salmo de número 119, nos 3 primeiros versos, vai valer-se dessa mesma metáfora. Nós vamos ver aqui caminhos como sendo essa clara referência à lei do Senhor e às prescrições do Senhor. Veja, do verso 1 ao verso 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Portanto, para o desfrute de uma vida plena, é necessário obediência. Atenção detida à lei do Senhor, às prescrições do Senhor. Se temer ao Senhor é reverenciá-lo, é tê-lo em mais alta estima, temer ao Senhor deve resultar em algo, deve resultar em obediência. Nós devemos obedecê-lo se queremos desfrutar de uma vida plena. O que nós vemos aqui nesse primeiro verso é que aqueles que temem ao Senhor, eles vão aprender a sabedoria. É como diz Salomão no capítulo 9 do livro de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que temem ao Senhor vão aprender o que é a sabedoria e vão experimentar as bênçãos de uma vida plena concedidas pelo Senhor. Mas se é verdade que aqueles que temem ao Senhor vão desfrutar de vida plena, vão gozar destas bênçãos que o Senhor tem para dar ao seu povo, é verdade o contrário também. Aqueles que se recusam a temer ao Senhor, aqueles que se recusam a obedecer ao Senhor, eles vão viver em tolice e vão, como resultado disso, experimentar sofrimento. Temer a Deus e obedecê-lo é o que leva à felicidade. É o que nos leva ao desfrute de uma vida plena. E há uma outra lição para nós aqui, neste primeiro verso. Se o temor ao Senhor e a obediência à sua lei são o que resultam nas bênçãos que o próprio Deus tem para oferecer ao seu povo, em última instância, Deus é a fonte originária de todas as bênçãos. Portanto, as bênçãos, elas não são um fim em si mesmas. As bênçãos, elas não servem ao propósito de simplesmente nos dar um pouco de bem-estar e conforto. Em primeiro lugar,
por mais que tais bênçãos possam e proporcionem de fato bem para nós, em primeiro lugar, estas bênçãos servem ao propósito de glorificar ao próprio Deus, que é a sua fonte. Deus é a fonte primária de todo o bem, de todas as bênçãos. É por natureza um doador. E é a Ele que nós devemos buscar, em primeiro lugar, e não as suas bênçãos. Portanto, a condição aqui para uma vida plena é o temor do Senhor. Deus é a fonte originária de uma vida plena, de uma vida feliz. Agora, o salmista, nos versos de 2 a 4, mais especificamente no verso 2 e 3, ele vai falar conosco aí a respeito do contexto das bênçãos. Quais são as bênçãos nas quais ele está pensando aqui, falando a respeito desta vida plena? Veja aí, o verso 2 até o verso 4. O salmista diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que o salmista está fazendo aqui, irmãos, é providenciando para nós uma imagem, uma espécie de retrato, uma miniatura da vida diária de uma pessoa no Antigo Oriente Próximo. Mais especificamente de um judeu, de um israelita naquele seu tempo. O salmista chama a nossa atenção aqui, no verso de número 2, no verso de número 3, para aquelas coisas que nós, seres humanos, normalmente somos inclinados a tomar, a abraçarmos elas como sendo coisas boas, como sendo coisas certas. Estas bênçãos cotidianas que nos foram dadas, ou seja, comer do fruto do próprio trabalho, a bênção de uma família estruturada, de posteridade, e a bênção de paz, elas fornecem para nós esta miniatura da vida diária, cotidiana de uma pessoa. A primeira bênção é a bênção do trabalho. Ele diz que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Uma das maldições do mundo bíblico para o povo de Deus, para aqueles que não temessem ao Senhor ou não observassem a lei de Deus, uma dessas maldições era que uma família ela cultivasse as suas colheitas e ela não pudesse comer os seus frutos por causa de alguma invasão inimiga ou por causa de alguma espécie de apreensão injusta de sua colheita. Portanto, aqui, o que o salmista está nos mostrando, o que o verso 2 aqui expressa para nós, é justamente o oposto desta maldição. Esta aqui é uma metáfora para a paz e para a prosperidade. Aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, ele vai desfrutar da vida plena, podendo ele comer do fruto do trabalho de tuas próprias mãos. Ele vai ser feliz, seus empreendimentos darão certo, ele vai viver uma vida de paz, de tranquilidade. Essa é a ideia do salmista. Portanto, a primeira bênção destacada aqui diz respeito à bênção do trabalho, como uma metáfora para a prosperidade e para a paz. E ele continua no verso de número 3 e ele vai fazer uso de duas metáforas. Ele vai falar de uma videira frutífera e ele vai falar de rebentos da oliveira. A videira frutífera é uma metáfora para fazer referência à mulher, à esposa deste a quem o salmista fala. E os rebentos da oliveira são uma metáfora para referir-se à posteridade deste que está a ouvir a instrução, provavelmente de um sacerdote que estava ensinando no templo, por ocasião das 3 festas em que o povo de Israel tinha de subir à cidade de Jerusalém. No mundo bíblico, não existia bênção maior do que
filhos. E naquele contexto, quanto mais filhos, maior a bênção seria. Então, essas metáforas aqui de uma videira frutífera e de brotos, rebentos de oliveira, elas representam abundância de filhos. Esta é uma clara referência à bênção da família, da posteridade. Por que ter muitos filhos naquele contexto era a sinônimo de uma bênção ainda maior? Pensem no alto índice de mortalidade infantil que eles tinham de ver em seu tempo. As doenças que assolavam aquele povo, que cobravam o seu preço das famílias do mundo no Antigo Oriente Próximo. Nesse contexto em que vocês viam muitas crianças morrendo, então muitas crianças eram um sinal de esperança, porque iam resultar em mais trabalhadores no futuro, gente suficiente para tocar os negócios da família, para poder cuidar das terras da família, para poder garantir descendentes no futuro. As crianças aqui, como brotos de oliveira, elas fazem referência a essa representação de esperança, promessa para o futuro. As crianças que foram nutridas, cultivadas pacientemente, o salmista está dizendo que elas vão florescer, elas vão trazer alegria e honra para a família, eventualmente, no futuro. Estas metáforas da videira frutífera, referindo-se à esposa, e também dos brotos da oliveira, dos rebentos da oliveira, dizem respeito à bênção da família, que compõe aí para nós essa miniatura da vida cotidiana de uma pessoa. O versículo 4, então, ele resume aquilo o que o salmista está dizendo aqui ao longo de todo o texto. É uma espécie de inclusio. Ele começa falando-se a respeito da bem-aventurança na vida daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, e agora ele conclui esta seção do texto dizendo que essa é a maneira que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele está resumindo tudo o que ele havia dito até o presente momento. E o que essas metáforas ou essas bênçãos aqui expressas pelo salmista nos ensinam? Deus, irmãos, ele restaura os aspectos mais básicos da vida de uma pessoa que foram danificados pela queda. Trabalho, casamento e família são as coisas que estão em foco aqui quando nós pensamos nessa bênção. Na nova aliança de Jesus Cristo, nós vamos encontrar a criação restaurada de forma ainda mais pungente, não é? Os escritores do Novo Testamento, eles afirmam que esse tipo de bênção, a bênção do casamento, da família, do trabalho, esse tipo de bênção, ela é um alvo deste poder restaurador do Senhor por meio de Cristo Jesus, através do seu plano redentor. Nós podemos ver isso com certa clareza quando lemos os capítulos de número 4 e 5 do texto de Paulo, escrevendo aos Efésios. Ele vai falar muito a respeito do trabalho, do serviço que prestamos, de relações familiares, de casamento especificamente. E nós vamos ver como essas coisas, a partir da realidade da nova aliança, elas ganham sentido, significado, elas ganham brilho, valor para nós. Portanto, para temer o Senhor e experimentar a bênção de Deus nessas esferas da vida, nós precisamos olhar para Jesus. É Ele quem redime e restaura as nossas vidas. É Ele quem cura todo e qualquer tipo de relacionamentos quebrados. Em segundo lugar, se estas bênçãos são uma miniatura da vida cotidiana, a ideia dos estudiosos é que, ao enfatizar bênçãos como trabalho, casamento e família, o que o escritor tem em mente aqui é justamente destacar a plenitude de vida de uma pessoa. Aquelas coisas que são mais caras, as mais importantes. É isso que ele está fazendo. Portanto, ele não está dizendo que somente essas áreas, não é como se ele estivesse
segmentando as bênçãos do Senhor para áreas específicas. Ele elenca estas bênçãos de maneira a abranger a totalidade, a esfera cósmica da ação de Deus, abençoando o seu povo. Toda a vida do seu povo. Se nós queremos desfrutar de uma vida plena, nós precisamos do Senhor, precisamos olhar para Jesus e precisamos saber o que de fato são as bênçãos que qualificam essa vida plena, para que nós não nos percamos buscando por coisas sem valor. E em último lugar, o salmista, então, ele termina com uma oração. Nos últimos versos de número 5 e 6, nós podemos aprender que nós devemos suplicar ao Senhor para que Ele nos conceda, por sua graça, a bênção de uma vida plena. Vejam o que dizem esses versos. O verso de número 5 e 6 diz assim, a palavra de Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. O salmista agora ele pronuncia uma bênção sobre o povo de Deus. Se conforme nós aprendemos aqui, uma vida frutífera, uma vida plena, ela vem de Deus. Deus é a sua fonte originária e última. O resultado de saber disso é que nós devemos agora pedir a Deus que nos abençoe. É isso que o salmista está fazendo, ele está pronunciando esta bênção, está suplicando ao Senhor agora que venha e abençoe o seu povo. E nesses versos aqui nós temos os três principais componentes sociais do mundo deste salmista. Nós vemos a família como um foco central aqui ao longo de todo este salmo e também nestes versos, mas nós vemos também a cidade, vemos Jerusalém e vemos a nação de Israel por meio da proclamação do salmista de paz sobre a nação. Nessa ordem social aqui, em que nós percebemos família, a cidade e a nação, a família ela tem um papel fundamental, ela é a frente de batalha. É a primeira linha do batalhão. De fato, textualmente aqui, o salmista ele está estabelecendo um elo entre os versos de número 5 e 6, entre a prosperidade de Jerusalém e a pessoa que teme ao Senhor. O resultado do bem da cidade de Jerusalém é a bênção sobre as famílias. É a bênção sobre o indivíduo. A prosperidade de Jerusalém é um resultado do bem-estar de uma família, alvo da bênção e da graça de Deus. E o salmista, no texto aqui, ele faz um uso do termo prosperidade, aqui no verso 5, como sendo um sinônimo de shalom, de paz, de harmonia, de contentamento. Nós pensamos em prosperidade de uma maneira muito equivocada, muito errada. Quando a Escritura faz referência à prosperidade, ela está falando de bem-estar, de bênção, mas não uma bênção qualquer, transitória, está falando de bem-aventurança, como eu disse no início, de um estado de satisfação plena. E ele usa o termo prosperidade aqui como um sinônimo para esta paz, para este shalom, para esta harmonia na relação entre Deus e o seu povo. Nós podemos fazer um ponto aqui, de forma muito razoável, considerando esses versículos, pensando sobre como a pessoa e o lugar, eles estão intimamente associados, ligados na teologia bíblica. Há um autor chamado Zenger que ele diz o seguinte, abre aspas, o bem-estar dos indivíduos e o bem-estar de Jerusalém estão intimamente relacionados. A felicidade do indivíduo culmina em sua alegria no bem-estar de Jerusalém
E a prosperidade de Jerusalém é completa somente quando os indivíduos que amam Jerusalém como seu centro focal são felizes. Fecho aspas. Portanto, a ideia aqui, irmãos, é que o nosso bem-estar, ele está intimamente associado ao lugar em que nós vivemos. E compartilhar esta nossa perspectiva com a nossa comunidade, com o nosso país em geral, é uma parte importante de como nós devemos viver o Evangelho. O Jonas Madureira diz que não existe pessoa sem lugar. Nós fomos criados para um lugar. Na criação, Deus simplesmente não cria Adão e Eva. Ele cria Adão e Eva e os coloca no jardim. Jesus, no discurso do cenáculo, ao se despedir dos seus discípulos, ele promete estar indo para preparar lugar para o seu povo. O indivíduo e o lugar ao qual ele pertence estão intimamente associados. Perceba que a salvação que Jesus Cristo nos traz não é uma salvação que visa nos abandonar no espaço cósmico. Ele está restaurando toda a sua criação, novos céus e uma nova terra. Não existe pessoa sem lugar. O lugar é importante para nós. E quando nós lemos este texto aqui, nós percebemos que o salmista tem em mente é muito mais do que a figura de um indivíduo ou de uma família em específico. Ele está pensando em toda a filiação espiritual de Deus, toda a sua posteridade. Qual é a promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção da família, ela resulta em bênção para a comunidade, para todo o povo de Deus. Quando nós olhamos para todo esse salmo aqui, nós vamos ver que existe muito valor, tanto no trabalho temente ao Senhor, quanto no trabalho da oração centrada em Deus. Esse salmo está nos ensinando que nós devemos procurar trabalhar, servir fielmente em nossos lares, em nossas igrejas, no nosso mundo. No nosso mundo, irmãos. Nós precisamos temer e obedecer ao Senhor. E ao fazermos isso, ao servirmos, nós devemos orar para que Deus abençoe os nossos esforços, mas não somente os nossos esforços, mas também os esforços de outros nessas mesmas áreas de suas vidas. Quando eu e você buscamos a nossa bênção, nós precisamos nos lembrar de que Deus ele se deleita em abençoar o seu povo. O seu povo. Portanto, a nossa busca pela bênção do Senhor não deve ser uma busca arrogante, egocêntrica, autocentrada, ensimesmada. Aquelas bênçãos que nós recebemos da parte de Deus devem ser refletidas na vida de todo o povo de Deus, do lugar em que o Senhor nos colocou. Este é o prazer, o deleite do Senhor em abençoar o seu povo. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, essa é uma boa vida, de fato. Quem não gostaria, não é? De poder desfrutar da bênção do trabalho, comer do fruto do próprio esforço e trabalho. Quem não gostaria de viver em um contexto familiar em que a família ela fosse uma família gozando de harmonia, felicidade entre os seus componentes? Quem é que não gostaria de ver todos os seus filhos ao redor da mesa, tementes ao Senhor, em momento de comunhão, interação, lazer, fazendo todas essas coisas para o Senhor? De fato, essa é uma vida boa, mas por que a minha vida não é assim? Se Deus tem tanto prazer
se ele se deleita em abençoar o seu povo, por que as coisas estão dando errado na minha vida? Por que eu não posso desfrutar ou dizer com segurança que eu desfruto dessas bênçãos? Que eu tenho as visto na minha experiência cristã, na minha experiência de fé, ou na minha vida pessoal e nos relacionamentos mais próximos que eu tenho. Talvez você esteja me ouvindo falar sobre essas bênçãos e pensando assim: a minha realidade é totalmente o oposto. Minhas condições são escassas. À medida que o tempo passa, a má administração dos recursos que foram confiados ao Senhor neste mundo, as injustiças, elas tendem cada vez mais a aumentarem. Cresce a fome, a desigualdade, as coisas estão mais caras, o salário, o dinheiro fica mais curto. Eu estou urrando mês a mês para poder cuidar das necessidades mais básicas. Meu lar é um lar quebrado. Eu não me comunico bem com a minha esposa. As coisas não funcionam. Meus filhos estão perdidos. Fugiram do Senhor. Saíram da igreja. Não temem ao Senhor. Onde está esta vida plena que o Senhor promete? Por que as coisas estão dando tão errado? Porque nós somos quebradores do pacto. Nós somos quebradores da aliança, irmãos. Nós temos ouvido o pastor Paulo, ao longo do seu ensino e dos sermões que ele prega aqui, continuamente fazendo uso deste termo. Nós somos quebradores da aliança. Volte a sua mente para o jardim agora, para o Éden. Pense no capítulo 1, no verso 28 de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15 de Gênesis. Nós temos ali os mandatos de Deus para o homem, no que nós chamamos na teologia de o pacto de obras. Nós temos ali os mandatos criacionais. Eles envolvem trabalho e procriação, geração de filhos. O que está em foco ali é família e uma família que procria, que tem filhos. E estas criaturas de Deus foram então postas no jardim. Deus firmou um pacto, uma aliança com o homem, a qual ele deveria cumprir. Deus, em sua natureza de doador, supriu todas as necessidades do homem no Éden. Tudo o que ele precisava para uma vida plena, ele tinha disponível. Mesmo uma comunhão íntima com Deus. E como então ele deveria viver? Temendo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Cumprindo o seu papel no pacto estabelecido por Deus. Para que então, daquele jardim, a sua posteridade, carregando a imagem da glória de Deus, se espalhasse por toda a terra. Mas o que foi que Adão fez? Quebrou a aliança. Quebrou a aliança. E toda a sua posteridade, desde os seus primeiros filhos, todas as gerações que sucederam a Adão até hoje, são compostas de homens e mulheres quebradores da aliança. É por isso que as coisas dão tão errado na minha vida e na sua vida, irmãos. É por causa do pecado. É por causa de nossa rebeldia. É por isso que, por mais que o povo de Deus, ao longo de toda a história da redenção, se esforçasse para observar a lei de Deus e cumpri-la, eles sempre falhavam, a corrompiam, a deturpavam, perdiam o seu centro. Nós somos quebradores da lei. E é aí que as coisas desandaram. É aí que tudo deu errado. Mas Deus tem prazer em nos abençoar.
Faz parte da natureza de Deus o dar. Ele, por natureza, é um doador. Embora tivesse dado ali tudo aquilo que Adão precisava no Éden, para que ele experimentasse uma vida plena e para que ele cumprisse o seu papel, após ter sido alvo da ofensa de Adão, da rebelião de Adão, da desobediência de Adão, e ter ainda sido ofendido a ponto de ser culpado por Adão, era como se Deus ainda tivesse algo mais a oferecer. Então ele deu a si mesmo, na pessoa de seu filho Jesus. E todos os efeitos dessa queda, da quebra da aliança e do pacto, todos os mais terríveis efeitos do nosso pecado, da nossa rebelião, assolaram também a vida do Verbo encarnado Jesus Cristo. É como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Experimentou tudo: fome, fadiga, cansaço extremo, dores, luto, morte, como uma demonstração clara de que Deus, em sua natureza, tem prazer em dar bênçãos ao seu povo. E a maior bênção é essa: ele deu a si mesmo. O caminho, irmãos, para o desfrute de uma vida verdadeiramente plena não são coisas. O caminho é uma pessoa. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para o desfrute de uma vida plena é uma pessoa. E você só pode receber este Cristo, esta dádiva suprema, esta bênção, este tesouro de valor inestimável, pela graça de Deus. Não por seus próprios méritos, não por seu esforço. E é alicerçado no temor e na obediência de Cristo, que por causa da graça de Deus, mediante a fé, nós podemos desfrutar da vida plena, que é o próprio Cristo, a saber, o caminho, a verdade e a vida, o nosso Salvador. Nós procuramos muitas vezes, muito tempo na nossa vida, por bênçãos temporais, algumas muito insignificantes, quando postas em comparação com aquela que é a maior demonstração da graça de Deus para com o seu povo. Ele deu o seu próprio Filho. A vida plena que nós procuramos é uma pessoa, meu irmão. É uma pessoa. Nós precisamos de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergá-lo. Que o Senhor rasgue o nosso coração para que nós possamos amá-lo. E que em Cristo Jesus a nossa vida seja transformada para a glória de Deus. E que nós possamos desfrutar dessa vida plena que Ele oferece, a saber, Ele mesmo.